Na aula de hoje a gente vai basicamente encerrar as principais ferramentas do PowerPoint, tá? Que é o que a gente vem estudando, né? Desde o início do terceiro bimestre. Na aula passada nós estávamos vendo essa guia, né? Apresentação de slides e faltou essa ferramenta aqui, configurar apresentação de slides. Então, é ela que nós iremos ver na aula de hoje. Vamos lá. Essa ferramenta aqui, configurar apresentação de slides, ela faz configurações relacionadas a quando a apresentação está acontecendo, né? Quando ela está em tela cheia, né? E a gente vai começar a explicar. Então, quando a gente clica aqui, ele abre várias, essa janelinha, né? Essa retângulozinha aqui, com várias opções aqui dentro dela, né? Existem grupos aqui de outras subferramentas aqui, né? Tem um grupo tipo de apresentação, um grupo opções de apresentação, mostrar slides, avançar slides e vários monitores. Isso, então são 5 grupos aqui de ferramentas. Essa primeira tipo de apresentação serve para você escolher qual vai ser o tipo de apresentação, né, que você vai utilizar. Por padrão vem essa aqui, ó, exibida por um orador em tela inteira. Então, quer dizer que é aquele modo normal que a gente apresenta numa tela cheia, né? Que a gente normalmente é o orador, né? A gente vai falar, né? Explicar o que está sendo mostrado na tela inteira lá no caso, né? Normalmente num projetor ou numa televisão, num monitor de televisão grande, né? Para que uma plateia, né? Possa assistir. Então, essa aqui é a opção padrão e ela fica daquele jeito lá, fica assim, né? Quando a gente clica em apresentar, ela fica assim, tela cheia. Não tinha nada escrito aqui, ficou até estranho, né? Vou colocar aqui, título da apresentação, subtítulo aqui embaixo. Subtítulo. Vou colocar um design aqui, só para ficar mais bonito. Vou colocar esse. Mensagem. Então, essa aqui é o modo de apresentado por um orador, tá bom? Por uma pessoa, né? Em modo tela cheia. Aí aqui, os outros tipos de apresentação que nós temos apresentado por uma pessoa em modo janela. Esse aqui é o mesmo modo de leitura que eu já mostrei na nossa primeira aula aqui, modo de exibição de leitura. Se eu clicar nesse modo de exibição de leitura, ele vai abrir a apresentação em modo janela, né? A gente tem um botão minimizar, restaurar, fechar, né? Esses botões aqui. Então ele está em modo janela, né? A janela é aquele retângulo, né? A gente consegue, por exemplo, restaurar. Então a apresentação fica em modo janela. A gente consegue deixar ela em tamanho menor, né? Puxar e mexer em outras coisas, por exemplo, enquanto a gente vê a apresentação aqui, né? Dá até para separar ela, deixar assim, por exemplo, e outra parte aqui, né? Metade da tela a apresentação e outra metade outra coisa, né? Se ela tiver em modo tela cheia, não dá para a gente fazer isso. Então, esse aqui é um modo de leitura e lá naquelas configurações, né? É o modo apresentado por uma pessoa entre parênteses aqui, janela, né? Então, ele fica em modo janela, tá? Eu cliquei aqui em modo de leitura para mostrar, né? Mas se a gente clicar aqui em apresentação de slides ou aqui, ó, iniciar do começo, né? A gente clica aqui, ele vai para esse mesmo modo aqui, então em formato de janela, né? Que é também o modo de leitura. Então, se eu clicar aqui em modo de leitura ou apresentar, vai dar na mesma aqui, tá bom? Para sair daqui, você clica nesse botão aqui, normal, tá bom? Se clicar aqui no fechar, ele vai fechar o PowerPoint, tá? Ele vai falar se você quer salvar a apresentação ou não, né? Pode cancelar que se a gente não quer fechar agora. Então, para sair, você vem aqui no modo normal ou aperta ESC também. Apertando o ESC no teclado, ele também sai, ok? O último modo aqui, o último tipo de apresentação é apresentado em um quiosque, também em tela inteira. Como assim em um quiosque, né? Esse modo apresentado em um quiosque é para quando a gente quer, por exemplo, deixar a apresentação passando sozinha, sem a gente precisar usar o mouse, usar uma tecla, e quando ela chegar no fim, voltar para o início, tá? Por exemplo, quando a gente vai numa festa de casamento ou aniversário e querem deixar passando num projetor fotos, né, do aniversariante ou dos noivos, né? Então, as fotos vão passando lá e quando chega na última foto, ele volta para a primeira e começa a repetir tudo de novo, né, em tela cheia. Então, esse é o modo quiosque. Os slides passam sozinhos, automaticamente, né? Com um pequeno detalhe. E
e ao chegar no final, a apresentação volta para o início, né? Ao chegar no último slide, em vez de finalizar a apresentação, ela vai voltar para o primeiro slide, tá? O detalhe aqui, quanto a ela, o slide passar sozinho, é que ele tem que ter um intervalo, tá? Ele tem que estar configurado para que passe sozinho. Eu vou adicionar mais alguns slides aqui, ó. Vou colocar aqui slide 2, esse aqui é o slide 3 e esse aqui é o slide 4. Opa, ele no negócio errado. Slide 4. Então a gente tem 2, 3 e 4, tem 4 slides aqui, né? Esse modo quiosque, então, quando a gente clica em iniciar a apresentação aqui, ele chegaria ao final da apresentação e iniciaria no começo. Ele não vai fazer isso porque a gente não tem intervalo. Mas uma coisa que ele também não passa, nem clicando, nem com as setas, nem apertando Enter. Com botão nenhum aqui ele passa. Ele só sai daqui se a gente apertar ESC, tá? Tem que apertar o botão ESC aqui para sair. De outra forma, não tem. Não tem outra forma de fazer isso. Então, se a gente tiver aqui nas transições um tempo aqui configurado, né, eu coloco aqui um tempo, ó, avançar slide após 2 segundos, eu vou colocar, tá? Coloca o número 2, fica 2 segundos, aí aplicar a todos. Então, ele vai aplicar esse tempo de 2 segundos a todos os slides. Vou apagar esse slide 4, porque é muito. Vou deixar, então, 3 slides aqui. O de título, o slide 2 e o slide 3, tá? Aí eu vou iniciar aqui, ó. Vai esperar 2 segundos, passa para o próximo. Espera mais 2 segundos, passa para o próximo, mais 2 segundos, volta para o primeiro, tá? Então, ele não termina a apresentação, ele vai fazendo um loop, né? Ele vai começa no primeiro, chega no final, volta para o primeiro. Então, esse é o modo de apresentação quiosque, ele não passa nem clicando, mesmo que tiver com a transição, tá? E para sair, só apertando o ESC, tá? Então, esse modo de apresentação quiosque aqui, né? Esse tipo de apresentação serve para isso e funciona dessa forma, ok? Tem alguma forma de fazer ele passar, chegar no final e repetir também, sem usar esse modo de apresentação quiosque, né? Sem, tipo, a gente podendo passar os slides, mas ele chegar no final e repetir? Também tem. Se eu estou aqui no modo exibido por um orador, né, que é o normal, vou dar um OK aqui. Quando eu chego no final, né, acontece isso, ó, passando com as setas. Chega no fim da apresentação, a gente passa mais uma vez e ele sai da apresentação. Porém, se eu quiser que ele chegue no final, eu volto para o início, mas comigo passando os slides, né, sem ele passar automaticamente, igual no modo quiosque, eu posso selecionar essa opção repetir até ESC ser pressionado, tá? Então, aqui na guia opções de apresentação, tá? Na guia não, aqui no conjunto aqui, opções de apresentação, tem repetir até ESC ser pressionado. Então, selecionando essa opção e dando OK, quando eu inicio a apresentação, ela vai continuar passando a cada 2 segundos, porque eu não tirei lá, né, o intervalo, mas quando ela chega no último slide, ele volta para o primeiro, e eu ainda consigo passar usando as setas, ó. Então, consigo ficar clicando e passando os slides na velocidade que eu quiser aqui, não precisa ter um tempo lá configurado, se eu deixar aquela opção repetir até ESC ser pressionado. Ele só vai sair também quando o botão ESC for pressionado, ou clicando aqui em, cadê? Sair aqui, finalizar a apresentação, né? Ou aqui embaixo também, aqui, ó, terminar a apresentação, ou apertando o ESC. Então, aperta ESC, ele sai, tá bom? Então, quando essa opção aqui está selecionada, repetir até ESC ser pressionado. Isso aqui só dá certo aqui no modo de orador, tá? E nesse outro por uma pessoa. Esse em quiosque, a opção não aparece, ela fica inativa aqui, tá? Porque ele também porque aqui nesse modo orador, ele só sai mesmo quando a gente pressiona o ESC, ok? Outras opções que a gente tem, apresentação sem narração e apresentação sem animação. Essas duas ferramentas aqui, nessas duas opções aqui, aliás, essa da animação não, mas essa da sem narração, é a mesma coisa que não selecionar essa opção, executar narrações, que eu já mostrei na aula passada, né? Você lembra que se nós clicarmos aqui em gravar a apresentação, ele começa a gravar o que a gente está falando, né? E grava nosso rosto também, se a gente selecionar para gravar o nosso rosto também, né? Tem a opção lá de a gente escolher. Mas a nossa fala, ele sempre vai gravar aqui, né? E se a gente não quiser que a nossa fala saia, mesmo que a gente tiver gravado, a gente desmarca aqui para não executar as narrações, ou então marca essa opção aqui, apresentação sem narração, que daí não vai ter a nossa fala, mesmo que nós tenhamos gravado ela, tá bom? Então, a apresentação sem narração serve para isso, mesma coisa que esse botão aqui. Temos também a opção apresentação sem animação, né? Dá para se a gente inserir alguma animação no slide, depois a gente quer apresentar de novo ele, mas sem as animações,
em vez de tirar todas as animações, a gente pode só marcar a opção aqui, apresentação sem animação, que daí não vai ter animação na apresentação, tá? Não vai ter objetos animados, né? Eu vou inserir aqui alguns objetos, colocar animação neles, só para vocês perceberem a diferença, tá? Inserir aqui o logotipo do IFRO, eu vou inserir uma animação aqui de girar, rotação, eu vou colocar ela para iniciar automaticamente, tá? Iniciar sozinha. Então aqui, ó, após o anterior, né, ele inicia assim que a transição passar. Vou inserir uma outra imagem aqui. Deixa eu ver, essa aqui da música. Eu vou colocar uma animação de zoom aqui nela. Cadê zoom? Aumentar. Isso. Aí eu vou colocar também para iniciar automaticamente, após o anterior. Aí quando eu começo a apresentação, né, ela ainda está com aqueles intervalos de 2 segundos. Então, passa 2 segundos, vai para o próximo slide, a animação começa, passa 2 segundos, vai para o próximo, a animação começa e aí termina, né? Terminou porque eu não marquei, né? Eu não marquei repetir até o ESC ser pressionado. Então, ele terminou. Tá? E está no modo exibido por um orador. Agora, se eu colocar apresentar sem animação, né? Apresentação sem animação, quando eu iniciar a apresentação, ele vai passar, mas não vai ter animação, né? A animação não inicia, mesmo que os objetos estejam com animação, ok? Então, essa opção serve para isso, não rodar animações, tá? As animações continuam ali inseridas, só não estão sendo executadas aqui, tá bom? A última opção é desabilitar a aceleração gráfica de hardware, tá? Isso aqui tem relação com o processamento do computador, tá? E com placa de vídeo, esse tipo de coisa, tá? Dependendo da capacidade do seu computador ou do tanto de efeitos que você colocou na sua apresentação, pode ser que, se você desabilitar essa aceleração gráfica, dê alguns travamentos, alguma coisa desse tipo na apresentação. Então, normalmente, ela fica desativada essa opção aqui, tá? Quer dizer que a aceleração gráfica do hardware, né, que é as peças do computador, ela vai estar ativa, tá? Não vai estar desabilitada, tá? Então, o PowerPoint vai estar rodando aqui no máximo potencial dele. Se você desabilitar aqui a aceleração gráfica, então não vai ter essa aceleração gráfica, tá bom? Normalmente não mexe com isso aqui não, deixa desabilitado aqui mesmo, tá bom? A opção aqui no caso, deixar ela desmarcada, ok? Temos aqui também cor da caneta e cor do apontador laser, tá? Eu não falei da caneta do apontador laser, mas quando você inicia uma apresentação, aqui, ó, no canto, eu vou tirar os tempos aqui da transição, tá bom? Tá, 2 segundos eu vou tirar aqui, vou deixar só ao clicar, tá bom? Vou aplicar a todos. Vou iniciar da primeira. Aqui no canto, ó, tem algumas opções aqui embaixo, né? Alguns círculos aqui. Um é com a seta para ir para o slide anterior, outro é para avançar. Então a gente pode ir para o slide da frente, pode voltar por essas setas, tá? A terceira opção aqui é uma caneta, né? Um desenho de caneta. Aí tem algumas opções aqui, apontador a laser, caneta e marca-texto, além de alguma seleção de cores aqui. Esse apontador a laser, ele vai transformar o ponteiro do mouse em um círculozinho aqui vermelho, no caso, tá? Para você poder mostrar alguma coisa aqui na apresentação, no slide, como se fosse um laser apontando para ele, né? Só que você controla com o mouse, tá? Em algumas apresentações, você tem um laser, né? Existem laser, né? Aparelhozinhos para você mostrar num slide assim também, né? Normalmente aquele aparelho apresentador de slide, que é um controlezinho, ele vem com um laser também para você poder apontar na apresentação e mostrar alguma coisa, tá? Mas o PowerPoint tem essa opção aqui de usar o mouse como laser, tá? Como um indicador aqui. A outra opção é basicamente isso, tá? O apontador laser. A outra opção é a caneta. Ela serve para você, né, riscar aqui, desenhar algumas coisas para você poder indicar para o público, né, para a plateia que está te assistindo, sobre o que você está falando, né? Mostrar aqui usando desenhos com a caneta. Você pode mudar a cor dela por aqui, né? Você pode. Opa, não dá para desfazer aqui, não. Você quer apagar. Borracha. Você pode usar a borracha aqui para apagar o que você escreveu, tá? Se estiver errado. Isso, faz um certo. Você pode escolher a cor que você quiser dessas que estão aqui. E depois temos o marca-texto. Tem a opção aqui também de apagar toda a tinta no slide, ele vai apagar tudo que está escrito ali, tá? Inclusive o marca-texto aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Marca-texto é igual o marca-texto normal, tá? Só que ele sempre é essa grossura aqui, não tem como aumentar a grossura dele não, até onde eu sei, tá? Então se você quer
riscar alguma coisa bem, com as letras bem grandes, né? Sem passar desse jeito aqui que eu estou fazendo, tá bom? Dá para apagar com a borracha ou apagar toda a tinta do slide. A borracha apaga o risco que você fez, tá? O risco todo. Você não precisa passar a borracha em cima de tudo. É só clicar e já apaga o risco, tá bom? E é isso aqui. Aí, lá no... Opa, não é como que não. Aí aqui nas opções, aqui nas configurações de apresentação do slide, a gente tem a cor da caneta e a cor do apontador a laser. Essa vai ser a cor inicial, tá? Então, se eu quero, por exemplo, a caneta verde aqui e o apontador azul, apontador a laser, quando eu iniciar a apresentação, vai ser essas cores que vão estar aqui. O apontador a laser vai sempre ficar com a cor que eu marquei ali, tá lá naquelas configurações, no caso eu coloquei azul, então ficou azul. Não tem como mudar a cor dele por aqui, do apontador a laser, tá? Só lá por aquelas configurações de apresentação e só tem aquelas três cores, vermelho, verde ou azul, tá? A caneta, ela vai vir com a cor que você marcou lá, só que dá para você mudar ela por aqui, se você quiser, né? A caneta ainda dá para mudar por aqui. Já o apontador a laser não dá, beleza? Sai aqui, vou descartar aqui, tá? Quando você faz algum desenho, vai sair da apresentação, ele pergunta se você quer manter as anotações. Você pode manter, vai deixar as anotações no slide ou descartar. Se você descartar, vai apagar elas, tá? Se você clicar em manter, vou clicar aqui para vocês verem, ele vai ficar aqui como um objeto, tá? E você consegue arrastar para onde você quiser. Pode apagar também apertando delete, né, no caso. Vai ficar como se fosse uma forma inserida aqui, né, um desenho inserido, ok? Então, quanto a tipos de apresentação, nós temos isso. Quanto às opções de apresentação, nós temos essas, ok? Aí temos depois mostrar slides. Esse mostrar slides é qual slide a gente quer que apareça na apresentação, tá? Então, a opção padrão aqui é todos, então ele vai mostrar todos os slides aqui por padrão, né? A gente pode escolher um intervalo aqui, selecionando aqui o número do primeiro slide até o número do outro slide. Nesse intervalo, né, ele vai mostrar esses slides aí. Vou adicionar mais uns dois slides aqui, ó. Novo. Então, nós temos aqui 5 slides, tá? Vou colocar aqui 4, colocar aqui 5, né? E aí, se eu vir aqui e colocar aqui vou colocar aqui 2 até 4, tá? Aí eu dou um OK. Ele vai mostrar o slide 2, 3 e 4 só. Não vai mostrar o 1 e o 5, né? Quando eu iniciar aqui do início, ó, iniciar do começo. Ele vai começar do slide 2. Eu posso ir para o slide 3 e para o slide 4, que foi onde eu marquei, né? Do 2 até o 4. Depois acaba, né? Não tem mais o slide 5. Então, por aqui você escolhe, né? Quem configurar a apresentação, de qual slide até qual você quer mostrar, tá bom? Se você quer, por exemplo, mostrar o slide 2, 4 e 5, né? Como que você faz, né? Não tem um intervalo aqui, 2, não tem como pular o 3, né? Por aqui, né? Ou você mostra todos, ou você mostra de um até o outro. Mas como você pularia o 3? Para isso, você tem a opção apresentação personalizada, tá? Então, aqui, a apresentação personalizada você define, né? Escolhe uma apresentação que você criou antes, que vai ter só os slides 2, 4 e 5. Para isso, você tem que ter uma apresentação personalizada criada, tá? Senão vai estar desabilitado aqui. Então, você tem que vir aqui, apresentação de slide personalizado, que eu já mostrei na aula passada. Vir aqui em nova e aí escolher os slides que você quer, 2, 4 e 5, por exemplo. Adiciona, pode dar um nome aqui para a apresentação, se quiser, né? Slides 2, 4 e 5, tá? Esse é o nome que eu quis dar aqui. Então, ok, ficou salvo aqui a apresentação personalizada com esse nome. Você pode fechar, aí vir aqui e escolher a apresentação personalizada que você quer, tá? É possível criar mais de uma lá e daí elas vão aparecer aqui, mas eu quero essa, então eu dou um ok. E aí agora toda vez que eu iniciar a apresentação vai vir essas, 2, 4 e 5, tá? Do início aqui no caso, né? Então slide 2, depois slide 4, depois slide 5 e acaba. Beleza? Então, assim que você faz para pular o intervalo, assim, personalizar uma apresentação primeiro, né, para pular um slide, né, entre um e outro. Mas o padrão aqui é todos para mostrar todos os slides mesmo. Tem aqui como avançar os slides. Ou você avança apenas manualmente, se tiver essa opção aqui manualmente selecionado, só vai avançar manualmente, não vai usar os intervalos. Então, mesmo que você tenha aqui 2 segundos aqui, tá? Cada um dos slides, aplicar aqui, ele não vai passar os slides após 2 segundos. Você pode esperar que ele não vai passar. Ele só vai passar clicando, tá? Porque foi selecionada a opção lá, passar manualmente, né? Aqui, ó.
avançar slides manualmente, né? Então ele não vai passar usando os intervalos. Agora, a outra opção é usar intervalos se houver. Então essa opção aqui passa manualmente também, mas se tiver intervalo, ele vai usar os intervalos, tá? No caso que os intervalos de 2 segundos lá que foram marcados aqui na transição, vai ser usado aqui porque tem, né? O último grupo aqui de ferramentas é vários monitores. Isso aqui eu já mostrei, né? Quando eu falei da apresentação online aqui, né? Aparece lá qual monitor você quer apresentar, tá? Eu já mostrei em outros lugares também. Pode configurar aqui quando a gente tem vários monitores, onde que os slides vão ser apresentados, tá? Como eu só tenho um, então ele vai apresentar aqui, só vai mostrar aqui o monitor principal, né? E essa opção automática aqui que o próprio PowerPoint escolhe, né? O que ele considera melhor aqui, tá? Mas essa automática aqui é padrão. A gente tem um monitor principal que é o que eu estou usando aqui no caso. Beleza? E aqui quanto à resolução, é basicamente a quantidade de pixels na altura e na largura do seu monitor, tá? Mas eu não vou me aprofundar nisso, eu vou mostrar aqui como é que é, mas se eu clicar aqui 800 por 600, por exemplo, dar um OK, quando eu iniciar a apresentação, ele vai mudar a resolução do meu computador, vai ficar 800 pixels na parte de cima e 600 pixels na parte lateral, tá? Então ele ficou 800 pixels por 600. As coisas ficam maiores, né? Porque tem menos pixels na tela, né? O que são pixels? Pixels é cada pontinho, tá? Que forma as imagens na tela, né? Dá para ver no ponteiro do mouse aqui que ele é meio serrilhado, né? Assim ali no cabinho dele ali, né? É meio que quadradinho assim. Então cada um daqueles lá é um pixel. Eu vou sair da apresentação. Se a gente for, por exemplo, no Paint, né? Dá para a gente ver esses pixels aumentando o tamanho da tela, né? Se eu usar um lápis aqui, por exemplo, cada pontinho desse é um pixel. Aí quando eu aumento aqui, ó, o zoom, dá para ver, né? Cada um desses pixels aqui. Então, as imagens, né, na nossa tela do computador são mostradas utilizando esses pixels aqui, tá? Cada uma formando aqui uma cor, né? Cada pixel desse com uma cor diferente, tá? Eu não vou me aprofundar nisso não, mas é basicamente isso. Então, aqui, opa, não. Aqui, né, a resolução, então, é a quantidade de pixels que vai ter na largura e na altura, tá bom? No nosso monitor. Deixem se usar a resolução atual mesmo, que ele vai ficar a mesma quantidade de pixels que está sendo usado no seu computador, tá? E esse aqui, usar modo de apresentação do apresentador, também já expliquei, né? Que é aquele modo de apresentação onde a gente consegue ver, né, qual é o próximo slide, a gente consegue ter um cronômetro aqui, né, de tempo, para ver quanto tempo você está apresentando, tá? Esse tipo de coisa, tá bom? Ele só aparece se você tiver, ele só aparece automaticamente, né, se você tiver dois monitores, tá bom? Senão você tem que vir aqui, né, e clicar aqui nessa opção, ok? Vou desabilitar. Não lembro qual cor estava aqui, acho que era vermelho, vermelho, né? Vou voltar ao padrão aqui, que é isso aqui, tá bom? Então, gente, a configuração de apresentação, que é o que faltava, tá? É basicamente isso aqui, ok?